Família. Vamos falar aqui de um dos filmes que eu acho que eu estava com a maior expectativa para esse ano. Ironicamente foi o primeiro filme que eu vi esse ano no cinema, né? Nosferatu. Talvez já temos aqui o melhor filme de 2025. E eu não tô falando nem na brincadeira. Que filminho, hein, meus amigos? Que filminho. Esse aí é um dos filmes que eu acho que, se pá, é um dos que eu mais estava aguardando há muito tempo, porque é um filme... Uma coisa que eu pessoalmente gosto bastante, que é a história do Conde Drácula, né? No caso aqui, o Nosferatu. Dirigido por um dos caras que eu mais admiro, né? Nos últimos anos na cultura pop. Robert Eggers. É aquela combinação lá que, tipo assim, não tinha como. Ia sair um negócio muito bom dessa porra aí, obviamente iria. E saiu simplesmente aqui na lista de melhores filmes de 2025, que vai sair lá pro começo do ano que vem, no caso, início de 2026. Pode assim colocar esse filme, ó, guardadinho ali na lista, que ele com certeza vai aparecer. Se ele não ficar no primeiro lugar, porque temos aqui mais um filme magnífico do Robert Eggers. E, cara, eu vou comentar aqui, né? Vou comentar. E antes, né, de eu começar minha análise, se inscreve no canal, dá like e compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. Dito tudo isso, família, agora sim, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não devem estar. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Então, né, eu vou aprofundar um pouco mais minha questão com Eggers, porque ele é um diretor que eu gosto muito dele. Ele é um diretor iniciante no cinema, fez só 4 filmes até agora. E os 4 eu acho maravilhosos. A Bruxa é um dos melhores filmes do ano que foi lançado. O Farol também, eu coloquei ele como campeão da minha lista de melhores filmes de terror de 2020. Esse vídeo ainda tá no canal, vai lá ver quem tiver ainda interesse. Homem do Norte não cheguei a comentar no canal, mas também é um excelente filme do Eggers. Agora estamos aqui com o Nosferatu. Todos os filmes que tinha lançado até então eu tinha achado os filmes nota 9 pra cima. Então dá pra ver que ele é um diretor bastante consistente, no mínimo. E a minha questão com o Drácula, que é uma história que eu gosto bastante, que eu sou bastante fã. Visualmente sempre fui um adepto fã do Nosferatu, eu sempre achei o visual dele muito bacana. Então, porra, era um trabalho que eu tinha curiosidade de ver. É assim, a união de duas coisas que eu pessoalmente gosto bastante, então tava ali esperando no que ia dar e, cara, que obra de arte. É só isso que eu consigo falar de primeira. Visualmente é um filme magnífico, muito uso de cores soturnas, principalmente de um azul mais escuro ali, e que sabe muito bem utilizar a sombra para fazer o contraste. Eu acho que esse é um filme que vale muito a pena ser visto no cinema, principalmente pela fotografia, porque é um filme muito bonito de se ver. Cada imagem, né, que aparece na tela é uma obra de arte, literalmente mesmo. É um filme magnífico no quesito estético da palavra mesmo. E eu acho que isso vem muito de onde surgiu o Nosferatu, porque o Nosferatu é um filme feito durante o expressionismo alemão, que foi um movimento artístico que ocorreu mais ou menos durante os anos 20 na Alemanha, né, obviamente, e que utilizava muito de um visual soturno, principalmente, surrealista em seus cenários, para compor a obra. Nosferatu é um dos grandes, se não o grande filme, né, desse período de tempo. Eu acho que é o filme mais conhecido minimamente, e muito do que se tem no cinema, pelo menos de hoje em dia, saiu disso daqui. E por ser a época do cinema mudo, muito do que o filme tenta expressar, ele não pode falar literalmente. Porque o filme naquela época era realmente uma arte visual, principalmente visual.
Então tudo mostrado ali era o que de fato significava. E o Nosferatu que temos aqui utiliza muito disso no quesito visual. Ele é um filme muito atrelado à sua fotografia. O visual do filme é um dos seus charmes. A forma como ele apresenta o Nosferatu, de forma misteriosa, com ele aparecendo nas sombras, assim como o filme dos anos 20 fazia, é uma parte do seu charme. De mostrar a criatura aos poucos, criar um suspense por trás dela, do que ela de fato é. Uma espécie de atmosfera por trás da criatura. E outra coisa que o Eggers faz muito é isso daí. Os filmes dele, eles não usam o demônio ou a entidade como uma forma de ameaça física. Ela sempre é uma espécie de conceito ali. Alguma coisa meio imutável, que está presente na atmosfera do negócio. Como se fosse uma forma de força meio impotente espalhado pelo ar, que sempre está à espreita ali nos piores momentos. E quando o tal mal aparece, é sempre um vislumbre de sua verdadeira forma, não é quem ela de fato é ali. E isso fica muito presente aqui no Nosferatu exatamente por isso. O Nosferatu é uma espécie de força da natureza aqui, uma espécie de mal acima do próprio demônio. Ele ressignifica a figura do vampiro, do Drácula, como uma espécie de mal puro, uma criatura que fosse pior que o próprio demônio ali. É de fato como se fosse o mais terrível dos maus, o Nosferatu. E eu acho que esse é muito o charme por trás do filme. A atmosfera que ele cria por trás do vampiro, por trás da criatura. O que ela de fato é, ela sempre aparecendo nas sombras, nunca mostrando sua verdadeira face. Sempre mais sugerindo a presença de um mal maior do que de fato mostrando ele. Eu acho que é um dos melhores filmes de terror nesse sentido, de apresentar o mal nessa forma mais pura em si. Eu acho que isso daí serve muito com o próprio surrealismo, que é um elemento vindo do próprio expressionismo alemão, de usar figuras distorcidas, a mescla do real e não real ali, como se tudo fosse um grande sonho, sabe? Isso é um elemento que o Eggers sempre trabalhou um pouco nas suas obras também. A ideia de um mal tão impotente ali, presente, que parece um negócio até meio surreal, sabe? Como se fosse um pesadelo ou algo parecido. E eu acho que aqui é onde o Eggers conseguiu trabalhar essa sua estética surreal ao seu máximo, porque ela literalmente, a obra Nosferatu veio disso, então muito dos usos de câmeras ali, uso da sombra principalmente, e o estabelecimento da própria figura do Conde Orlok, o Nosferatu, vem exatamente disso. Tem até umas cenas nesse filme aqui que pra mim me remete muito ao filme fantasia e nem é spoiler, porque aparece no próprio trailer, então... pra quem é fã desse tipo de estética aí, mais surreal, cara, você vai ter um deleite vendo esse filme, né? Mas enfim, eu trabalhei aqui muito mais, né? Nessa primeira parte do vídeo, a parte mais atmosférica do filme, né? O trabalho de direção do Eggers, que eu considero impecável, excelente mesmo. Mas falando da história do filme, né? O que de fato esse filme é? Bom, a história todos nós conhecemos, né? A história clássica do Conde Drácula, que todo mundo já viu ser adaptada em um filme pelo menos, porque deve ter mais de uns 20 contando essa história. Na verdade, mais de uns 20 fácil, deve ter mais de 100 fácil, na verdade. Cara, eu não sei nem porque eu tô falando fácil aqui. E o pior é que eu não tô nem mentindo, realmente deve ter mais de 100 filmes aí do Drácula, então é foda mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto, é uma história meio clássica e difícil de ser reventada. Afinal, uma história já foi contada 100 vezes. Cara, como é que eu vou contar ela de novo, né? Enfim, aí é onde a gente entra aí, o nosso menino Eggers, querido menino Eggers, né? Que ele não foi trabalhar com a figura exata do Drácula, sim da Nosferatu. Eu sei que pode parecer meio redundante falando dessa forma, mas acredite, tem suas diferenças. O Drácula é uma caricatura bem mais do vampiro galã, né? Os mistérios por trás daquele homem. É, de certa forma, o que traz essa atmosfera meio sombria em torno do personagem. Já o Nosferatu não, ele é uma criatura vil logo de cara, não dá pra você sequer sentir qualquer coisa por ele além de temor, sabe? Desde a sua aparência, ao jeito que ele é trabalhado e tudo mais. Só que o filme ele ainda dá o seu jeito de impor esse desejo sexual inagualável
que é a personagem da Mina, né? Seria teórico a personagem da Mina, né? Porque no filme, né, é Nosferatu, então muda os nomes, tem pelo Drácula. É aí onde entra, eu acho, tudo que eu falei na questão do mal inagualável trazido pelo personagem do Drácula aqui. Porque ele usa um pouco dessa questão mais sexual como se fosse um pecado, como se a maldade que ele trouxesse ali fosse um mal tão reluzente que espelhasse nas próprias pessoas. E na personagem, da Mina em si, se espalha como essa tensão sexual ali que fosse uma espécie de pecado, né? Como se transbordar essa sexualidade fosse pecado em si. Uma espécie de libertinagem, nesse caso. Porque o Nosferatu, ele traz à tona tudo que está dentro da própria pessoa. E isso talvez seja o que torne ele uma criatura tão vil durante o filme. Porque a maldade em si não é só transposta por ele. Ele é uma espécie de representação daquilo. Mas a maldade de verdade está dentro das próprias pessoas. Ele só as liberta, de certa forma. Então ele trabalha bem mais essa questão sexual como se fosse um mal proibido. Então tudo entra mais na questão sensorial do que física mesmo. E é isso onde eu gostei desse filme. Porque a figura do Drácula não é a representação física daquilo todo, de todo o mal que permanece. Ele é um conceito. Conceito que se estabelece naquela figura, mas que está muito além dela em si. E é isso que diferencia ele de outras versões do personagem. Porque embora a gente tenha realmente muitos filmes do Drácula, tá? Eu acho que pouco, se não nenhum, trabalha ele mais como uma espécie de presença maligna do que uma figura maléfica que está por lá em si. É isso onde o filme ele se diferencia, se destaca diante das outras adaptações. Nosferatu é um filme sobre o simples e puro mal, trazido pela presença desse homem. Não um filme sobre um vampiro que ataca e mata as pessoas. Quer dizer, por partes ele é, só que ele é muito mais. É como se ele fosse a representação da maldade em si. O que a maldade traz com ela, o que a maldade faz com as pessoas e como superá-la no final. Quer dizer, dá pra abranger o filme em várias outras escalas. Nas próprias atuações ali, a gente teve um elenco bem variado de atores que eu gosto bastante, afinal. O William Dafoe tá no filme ali, fazendo uma espécie de Van Helsing, que tá maravilhoso, né? Eu obviamente vou ter que falar um pouquinho do William Dafoe, porque ele é o amiguinho do Eggers desde o Farol, e ele é um ator foda pra um caralho, e toda vez que dê pra elogiar esse porra aqui, eu vou elogiar porque esse cara é foda pra um caralho, cara. Um crime esse homem nunca ter recebido um Oscar, né? Eggers também, mas enfim. Uma hora chega a hora dele, né? Uma hora chega. Estou sentindo isso. Mas enfim, eu acho que já consegui passar minha mensagem aqui perante o filme. Se você quer ver esse filme no cinema, eu diria que é assim, né, cara? Se tu gosta, tipo, de vampiro, Drácula, qualquer coisa assim que seja meio associada a qualquer porra que eu falei aqui. Seja terror, esse terror mais abstrato, um pouco dessa sensação surrealista, vai ver essa porra de filme. Porque, cara, é um filme que eu diria que é feito pra se ver no cinema. Porque é como eu disse, ele é como se fosse uma obra de arte. Cada quadro desse filme, ele é como se fosse uma pintura, uma obra de arte ali. Então, você ter toda essa sensação ao auge, né? A própria ambientação, que eu acho que só uma telona de cinema ali pode dar você ali no meio de todo mundo vendo o filme, na melhor qualidade de som, na melhor qualidade de imagem. Eu acho que é uma potência muito maior, e esse é o tipo de filme que precisa dessa potência, tá ligado? Pra pegar de jeito. Então não tem muito o que reclamar, filmaço aqui. Já estou falando um dos melhores do ano, quando chegar finalzinho de ano, eu vou falar aqui, ó, todas as palavras, é um dos melhores que tem, porque é inegável essa porra. Melhores filmes que eu vi esse ano, com certeza vai estar lá, nota 9,5 de 10. Vai no cinema, vai gastar seu dinheirinho bom aí, cara, que esse daí vale a pena, né? Quer dizer, vale a pena se você gostar, né, desse tipo de filme. Se você não gostar, né, é um pouco mais complicado. Mas no geral, eu diria que vale muito a pena ver esse filme no cinema. Mas e vocês, né? Vocês que viram o filme, viram o vídeo agora, o que acharam dele? Se inscreve aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até. Valeu, falou e tchau!